Oi, pessoal, tudo bem com todos? Espero que sim. Como é que tá sendo aí a quarentena? Todo mundo em casa? Quem puder ficar em casa, né, fique. Muito importante esse momento a gente ter essa consciência. Não são todos que podem, né? Muitos precisam trabalhar, mas quem puder ficar em casa, fique. Esse momento é muito sério, muito grave e a gente tem que fazer a nossa parte. Por conta desses novos acontecimentos que a gente está tendo nossa aula aqui, né? Através é, de videoaula, né? Através do celular. E não sei quanto tempo vai durar essa quarentena, né? Esse momento que nós estamos vivendo. Mas acho que a gente vai conseguir fazer esse livro todo no celular mesmo, através de videoaula. Não é um livro muito grande, né? Eu acho que nós conseguimos finalizá-lo em 8 aulas. Então, pelas próximas quintas-feiras, enquanto a situação não se normaliza, eu vou postando por aqui mesmo, tá? Vamos estudando sempre de 2 em 2 capítulos. Quando acontecer da gente ter que estudar só um, que é mais complexo, ou tivermos que estudar 3 capítulos, eu aviso aqui para vocês, tá bom? Mas vamos manter o nosso estudo normalmente nas quintas-feiras, às 19 horas, 7 da noite, tá bom? É uma novidade para mim isso aqui, tá, gente? Nunca gravei vídeo aula, até me arrumei, vocês estão vendo aqui, ó, pentei meu cabelo, me arrumei bonitinho para falar com vocês. Qualquer erro, qualquer sugestão que vocês tiverem, vocês podem falar comigo, me mandem mensagem no grupo ou no privado que a gente vai tentando melhorar para ficar melhor para todo mundo. Tá bom? Então vamos lá. Nosso livro é o Perturbações Espirituais, é um livro de Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda. E ele faz parte de uma trilogia que é Perturbações Espirituais, Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era. Não são histórias que se complementam, mas eles colocaram, são histórias que têm a ver com o momento que o nosso planeta está vivendo, em relação à própria regeneração que vai acontecer, a transição que o planeta está vivendo, as próprias sociedades espíritas que estão passando também por processos de obsessão, que é o que esse livro trata principalmente. Então é um trio, né? É uma trilogia, mas que dá para a gente estudar separado sem problema. Para entender um, não precisa ler o outro. Nós combinamos, né, nós do curso, combinamos em estudar 5 livros do Divaldo. Nós já estudamos o primeiro, que é Sexo e Obsessão. Lembram-se, ano passado a gente já estudou ele, já está finalizado. Vamos estudar agora Perturbações Espirituais e o próximo é Transição Planetária. Camila, e Amanhecer de uma Nova Era? Não entra nesses 5, tá bom? Não vai entrar nesses 5. Inicialmente, talvez a gente mude de ideia daqui para lá, não sei. Mas inicialmente, Amanhecer de uma Nova Era não vamos estudar. Somente Perturbações e Transição Planetária dessa trilogia, tá bom? Então tá certo. Perturbações Espirituais, do Divaldo, né? E do Manuel. E a gente começa pelo prefácio, pessoal. Não pulem o prefácio, hein? Não pode pular a introdução. Sempre tem informações muito interessantes e importantes para o entendimento do livro. Então, lá na introdução, ele vai falar um pouquinho a respeito das grandes revelações que a humanidade teve, que foram 3. A primeira foi? Isso, foi Moisés. E o que Moisés nos revelou? Ele nos trouxe a ideia do Deus único. Na época dele, né, na época de Moisés, as pessoas acreditavam em Deus da chuva, Deus do sol, Deus das árvores, né? Tinham vários deuses e eles faziam vários sacrifícios, né? Mortes humanas mesmo, né? Morte de animais, tudo para esses deuses. E Moisés veio para acabar com isso. E, além disso, eles gostavam de adorar imagens e tudo mais. Então, Moisés veio com a ideia do Deus único, com os 10 mandamentos, né? Que tiveram várias informações importantíssimas, mas a principal, a grande revelação, foi a ideia do Deus único. Essa foi a primeira revelação da humanidade. O que é uma revelação, gente? Os espíritos nos dizem que são aquelas coisas que nós precisamos saber, mas que a gente não vai conseguir sozinho, que a gente precisa do auxílio da espiritualidade. Isso é uma revelação. A primeira foi Moisés e a segunda foi Jesus. Jesus foi a grande revelação. Ele nos revelou o quê? Várias coisas, né? Tudo de bom que a gente tem, mas principalmente a lei de amor.
tratar o outro como a gente quer que o outro nos trate, respeito ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Jesus veio como segunda revelação trazer essa ideia de lei de amor. E a terceira, gente? A terceira é o Espiritismo, a doutrina espírita. É uma revelação que foi prometida por Jesus. Porque naquela época, na época do Cristo, as pessoas não tinham conhecimento ainda para poder entender tudo que Jesus falava, né? Eles não tinham ainda essa capacidade. Então ele falou que viria, dentro de alguns anos, um Consolador. E é a terceira revelação, é o Espiritismo, que veio também com uma série de coisas importantes, mas principalmente a ideia de que a vida continua, de que existe reencarnação e existe vida após a morte. Né? A ideia principal do Espiritismo é essa. Então são 3 revelações da humanidade, a introdução ela traz isso. E ela também nos fala outra coisa, vamos ver aqui. Muito bem, então olha só o que vai nos falando também aqui a introdução. Conforme as aspirações íntimas e comportamentos pessoais, cada ser respira a psicosfera que emite e transita no campo vibratório que constrói. Então, gente, nós, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, formamos uma psicosfera ao nosso redor. E essa psicosfera corresponde a justamente o que a gente vai emitindo com as nossas energias e vibrações. Se eu sou uma pessoa negativa, né, que só pensa coisas ruins, que só procura notícias ruins, como é que vai ser a minha psicosfera? Vai ser exatamente assim. A gente respira e expira o que está ao nosso redor. E está ao nosso redor o que nós somos. Agora, se eu sou uma pessoa positiva, para cima, né, a minha psicosfera vai ser diferente. Mas não tem como ser assim sempre, Camila. O que eu faço? Realmente não tem. Mas se nós já sabemos o caminho, temos que buscar estar em sintonia sempre com a espiritualidade e com Deus. Qual o nosso principal recurso para nos conectar com o mais alto? A prece. A prece. É um recurso que muitas vezes a gente só usa quando está necessitando muito, né? Quando está passando por um perrengue grande. Ai, meu Deus, deixa eu orar aqui. E não é. Tem que ser uma coisa assim constante. Os mentores sempre vão nos falando isso. Que ao acordar temos que fazer a nossa prece. E ao deitar também, né? Ao deitar para a gente se preparar para ir para locais bons e tudo mais. Então, gente, a prece nos faz com que nós nos conecte com a espiritualidade maior, com Deus e modifica a nossa psicosfera. Né? Então, a gente precisa emitir vibrações e energias sempre positivas, né? Pelo bem do nosso planeta. Nesse momento, então, que nós estamos vivendo, né, com essa doença aí que a gente precisa emitir vibrações de paz e de solidariedade, de compaixão, para o nosso planeta conseguir passar por essa fase. Esse livro aborda os desafios modernos em forma de obsessões coletivas e individuais, especialmente em sociedades espíritas sérias, dedicadas à renovação da sociedade. Então, esse livro vai tratar, entre outras coisas, das obsessões que estão acontecendo, né, individuais e coletivas, dentro dos centros espíritas. Por que os obsessores estão com essa fissura nos espíritas? Porque vem percebendo que tem aumentado cada dia mais o número de centros espíritas e de espíritas. E isso tem incomodado, porque é um local onde muitos espíritos recebem ajuda, recebem um auxílio, e encarnados e desencarnados recebem assim, muitas bênçãos. Então, eles estão incomodados com isso, então estão se dedicando a sitiar, né, estão sitiando essas sociedades espíritas, essas sociedades espíritas sérias. Né? Esse livro aqui nós vamos acompanhar uma que é uma instituição bem grande, né, bem antiga, e para poder ir pegando os pontos fracos de cada um para que acabe, né, para que feche o centro espírita. O objetivo deles é esse. Bom, então antes, nós já finalizamos aqui a introdução. Vamos partir agora para o primeiro capítulo, que se chama Intercessão Providencial. Então, o Miranda, né, que é o espírito que vai narrar esse livro todo, ele está lá na sua colônia espiritual e vai acontecer uma reunião. Essa reunião é com uma entidade benfeitora e ela vai falar justamente desse momento que os centros espíritas estavam vivendo. E é uma entidade que viveu na época de Francisco de Assis, ela se dedicou à Ordem das Clarissas,
né? E ela teve uma vida toda de renúncia e dedicação ao próximo, e era uma entidade muito elevada realmente. E ela iria palestrar naquele dia. Bom, então Miranda informa que ele e os outros companheiros iriam receber a visita de uma entidade superior para lhes falar a respeito do socorro que algumas instituições espíritas necessitavam. Estavam elas sitiadas por entidades das trevas. Então as entidades das trevas se juntaram, era um grupo que se chamava, se autodenominava Anticristo, e elas cercavam o centro espírita mesmo. Cercava, esperando uma brecha para poder entrar e tentar acabar com tudo. Isso acontece, Camila? Infelizmente, sim. A entidade que iria palestrar era uma servidora cristã desde há muitos séculos, mas que durante a existência de Francisco de Assis sacrificara-se na Ordem das Clarissas, a fim de manter a pureza dos seus ensinamentos. Foi o que eu já tinha comentado com vocês. Então ela vem, né, é uma entidade, como eu já falei, muito iluminada, e ela vem falando, nesse primeiro capítulo, principalmente, a respeito do comportamento de alguns espíritas dentro dos centros. E são comportamentos muito graves que deixam a gente assim, bem preocupado, e nós precisamos ficar realmente atentos para que a gente não se enquadre em nenhuma dessas situações que ela vai colocar aqui, que são situações sérias, situações graves. Né? E assim, não sei o que estou falando nada disso, está aqui tudo no livro, né? Todos os trechos que eu vou ler aqui para vocês está aqui no livro de Divaldo, para a gente ver o tanto que é grave. Bom, ela fala, né? A paz de Jesus seja convosco. Venho em nome do Cristo rogar ajuda para vocês. Não ignoramos que as forças do mal, furiosas ante o crescimento dos adeptos do Espiritismo, sentem-se ameaçadas, atacando sem clemência essas instituições. Então elas estão se sentindo ameaçadas, porque a doutrina espírita vem com o pão espiritual, com esse consolo, e mostrando que a vida continua, que não existe razão para o desespero ao perder um ente querido, não existe motivo para o suicídio. Então, essas coisas que o Espiritismo, essas informações que o Espiritismo traz, elas são um bálsamo para encarnados e desencarnados. Então, isso tem incomodado as entidades das trevas. Então, elas pensaram assim, não, vamos ter que destruir. Vamos pegar centro por centro e vamos acabar um por um. Né? Porque, gente, o centro espírita, ele é um posto, ele é um farol de luz, realmente. Iluminando a região que ele está. Né? Quando é um centro assim sério, dedicado ao bem, normalmente é isso que ele é. Bom, e ela continua falando. As entidades das trevas, utilizam-se daqueles que não amadureceram psicologicamente nos estudos sérios do espiritismo, de modo a criarem situações embaraçosas, de difícil solução, arrastando os invigilantes para a ação maléfica. Então, quando nós temos espíritas que são imaturos no campo do estudo, ou seja, não estudam, só vão para lá, não buscam ler o livro, não buscam participar de um curso, não tem essa vontade de aprender, são espíritas imaturos. E eles pegam justamente esses para poder fazer esse trabalho de obsessão, para que crie situações embaraçosas, de difícil solução, para causar um constrangimento assim em geral. Durante o livro nós vamos ter vários exemplos disso. Mas são aquelas pessoas desatentas. Né? Porque uma pessoa que está sempre estudando, está sempre se vigiando, está, né, conectada ali com a espiritualidade, ela vai sacar determinadas ações. Vão se acontecer, né, vão se deparar com determinadas atitudes em que eu vou saber que aquele ali é uma armadilha. Né? Então a pessoa ela precisa ficar sempre ligada nisso. Então, essas entidades das trevas vão pegar quem? Uma pessoa que está estudando, que está vigilante, ou um que só está indo lá, achando só para reencontrar os amigos, sem levar nada muito a sério. Vai pegar esses. Né? Eles vão começar principalmente com esses. A intriga e a infâmia, que são armas mortíferas de grande alcance, são utilizadas para denegrir os companheiros, lançá-los uns contra os outros, com desgaste de energia e de tempo gasto inutilmente. Gente, a infâmia, a intriga, maledicência, para colocar um contra o outro, formar grupinhos, todo esse tipo de coisa, eles, né, as entidades das trevas que querem acabar com os centros espíritas, eles fazem. Eles querem que as pessoas virem inimigas dentro dos centros espíritas.
né, que é o grupo de fulano, o grupo do outro fulano, e sejam inimigos e não se ajudem, porque aí vai criando uma situação desconfortável para todo mundo, as pessoas veem que é muita hipocrisia acontecendo, porque a pessoa fala, mas não faz. E isso vai desequilibrando todo mundo, né? E eles gostam disso, eles querem que isso aconteça. Então tá aqui no livro. A intriga e a infâmia são armas utilizadas por eles para separar pessoas dentro dos centros espíritas. E o que mais, gente? Embora pregando-se a tolerância, os espíritas. Um raio, hein? É que tá chovendo. Como é que tá aí a casa de vocês? Foi um raio forte. Bom, embora pregando-se a tolerância, não a praticam. Antes mantêm injustificáveis ressentimentos, filhos do orgulho e predomínio e da presunção doentia. Que comportamento é esse, Camila? Quem são esses? Os espíritas. Ela está nos falando dos espíritas. Então, muitas vezes a gente está lá lendo o Evangelho, estamos dando palestras, falando desses sentimentos, né, de tolerância, de amor ao próximo, mas quando alguém tem uma opinião diferente da minha, eu já me armo. Já fico orgulhosa, já não aceito, né? Então, esse tipo de comportamento, né, a gente precisa evitar ao máximo, porque pode ser uma situação que no futuro gere algo ainda maior. O que mais ela fala de nós espíritas? Por mais que preguem a necessidade do perdão, da gentileza, da caridade no trato com os outros, comportam-se armados e muito sensíveis a qualquer palavra de advertência. Vejam só, eu prego o amor, a gentileza, o perdão, mas se alguém vem me chamar a atenção, eu já fico armada. Já não aceito e vai ser do meu jeito e pronto. Gente, esse tipo de comportamento acontece. Eu já me vi nesse tipo de situação muitas vezes. Quando eu era da juventude, estou até aqui com a camisa da juventude, o tio Rony, que era o nosso professor na época, falou que a gente podia dar uma palestra. E a gente podia escolher o tema que fosse. E aí eu e meus colegas, na época a Manu, o Lucas, né, escolhemos melindre. E não sei por que quem escolheu isso, porque, né, os mais melindrosos éramos nós. E aí o tio Rony, a gente falou, queremos melindre. Aí o tio Rony falou, tem certeza que vocês querem começar com esse tema? Não é melhor uma coisa um pouco mais light? Eu falei, tio, vai ser melindre, porque senão eu vou ficar melindrada. Então assim, gente, a palestra era principalmente pra mim. E eu falei sério, eu vou ficar melindrada se não for o tema que eu escolhi. Então vejam só o nosso comportamento, né? A gente prega uma coisa, mas muitas vezes age de outro jeito, né? Ah, mas eu não consigo ser perfeita. Não conseguimos. Estamos longe da perfeição. Mas a gente tem que sempre buscar fazer aquilo que a gente prega. Isso é uma coisa que a gente tem que tentar fazer sempre. Bom, o que mais ela fala aqui pra gente? Ainda dos espíritas, em tudo isso que eu tô falando pra vocês, essa entidade está falando dos espíritas, né? Em geral, né? Atormentados pelas paixões servis, transformam os núcleos espíritas que devem ser dedicados ao estudo e à oração em clubes de futilidades, de divertimentos, de comentários maldosos, de convívio para o prazer e de lancharias comuns. Então, o centro espírita, que é um local que era para ser somente de oração e de estudo sério, está sendo transformado em um local para falar mal uns dos outros, falar mal dos companheiros ali do trabalho, para fazer lancharias comuns, né, e comer, e não respeitar o local muitas vezes. É o que está sendo feito dos centros espíritas. E aí essa entidade nos adverte. Estou aqui com gêmeo, gente. Se eu parar de prestar atenção. Ali. Aqui a minha princesinha. Já está aqui atenta ao estudo, né? Estudar desde cedo. Não faz essa cara de bravo, não. Desculpa, gente. Mas bom, então o centro espírita ele tem que continuar sendo esse ambiente sério. Claro, mas a gente tem que ficar que nem um robô, não pode nem conversar. Sim, mas dentro do centro espírita tem que ter determinados assuntos que, né, não se pode falar. Né? Tem determinados assuntos que o centro espírita não é o local. Então a gente tem que ter esse respeito. Realmente. Derrapa-se em relacionamentos de ocasião, que terminam em rupturas com mágoas e afastamento das atividades, olvidados do altíssimo significado da responsabilidade abraçada e dos compromissos firmados antes do berço. Então, gente, as pessoas, né,
vão para o centro espírita, começam a ter um convívio maior, muitos começam a se gostar e partir para um relacionamento, né? Um namoro, algo assim. Tudo bem, acontece, né? É normal. Mas quando esse relacionamento acaba, o que a gente tem observado muitas vezes, e ela está confirmando isso, que um dos integrantes sai dos trabalhos. Simplesmente não quer mais participar, deixa as atividades pendentes. Então, aquele compromisso, né, que muitas vezes foi firmado antes do berço, na espiritualidade a pessoa abandona porque não consegue separar as coisas. Não, eu terminei com fulano e eu não consigo conviver com ele mais ali. Não vai ficar legal, então eu vou sair do centro espírita, não vou mais me dedicar às minhas atividades. Isso faz mal, isso prejudica o compromisso da pessoa, que ela firmou ali antes, né? Então a gente precisa separar as coisas, né? E claro, vou frisar isso aí todo mundo sabe, mas é sempre bom a gente, né, frisar que o centro espírita não é um local de namoro, né? Os corredores, as salas, não é um ambiente para isso, né? É um ambiente para outras coisas, para a gente poder estudar, conversarmos, cantarmos, né, atuarmos, evangelizarmos, mas namorar não. Isso aí de jeito nenhum. Iniciada a grande transição planetária, reencarnam-se na atualidade antigos déspotas e criminosos, genocidas, bárbaros, fanáticos religiosos, ondientos sobeteiros espirituais que têm estado retidos em regiões inferiores, a fim de que disponham da sublime oportunidade de reparação e de crescimento na direção do bem. Para contê-los, amorosos benfeitores da humanidade vestem-se de matéria para os socorreios amar. Entre esses, a comunidade franciscana, que revolucionou o fim do século XII e começo do século XIII, está renascendo para repetir a incomparável tarefa de reconstruir a Igreja do Amor. Então, gente, ficou longa essa parte, mas deixa eu explicar para vocês. Sabemos disso já, o que está falado aqui. Que nós estamos diante de um momento, né, a Terra está vivendo um momento em que está tendo reencarnações em massa de pessoas difíceis. Criminosos, déspotas, fanáticos, bárbaros, genocidas. Está sendo dada a eles aquela última oportunidade antes do nosso planeta passar de provas e expiações para a regeneração. Então está sendo dada essa última oportunidade. Por isso que nós estamos vendo tantas coisas ruins acontecendo, né? Mortes e desastres, e pai matando filho, filho matando pai, essas coisas horríveis, né? Que chega e embrulha no nosso estômago. Está acontecendo por causa disso, porque está sendo dada essa última chance para esses espíritos. E para conter um pouco dessa quantidade de energia ruim que essas pessoas acabam trazendo, uma equipe de Francisco de Assis está reencarnando. Inclusive, olha que informação maravilhosa que esse livro traz pra gente. Quem leu, viu, né? O próprio Francisco de Assis vai reencarnar aqui entre nós. Precisando mesmo. O próprio Francisco de Assis, entre outros discípulos dele, estão reencarnando aqui para o nosso planeta, né, com pensamentos novos, ideias novas. Estamos precisando disso, né? O nosso planeta está doente e precisa dessas pessoas. Então, eles estão aqui com a tarefa de reconstruir a Igreja do Amor. Quando a gente vê no livro Cantor de Deus, quando eles usarem essa expressão, eles estão falando de Francisco de Assis. Tá bom, gente? Ainda sobre os espíritas, a soberba e o falso intelectualismo vem conduzindo expressivo número de adeptos da revelação dos guias da humanidade. As propostas agressivas, conforme a sua maneira de entender, e alguns se atrevem a dar nova interpretação às obras da codificação, num alucinado projeto de atualizar a verdade, as reflexões do codificador inspirado pelo Senhor e vaso escolhido para a construção do mundo melhor. Então, gente, nós temos, né, infelizmente, entre os espíritas, pessoas que acham que a codificação trazida por Kardec está obsoleta, está desatualizada e precisa de uma renovação. Erro total. Se alguém vier com essa ideia falar alguma coisa para vocês nesse sentido, fala de jeito nenhum. Não existe isso. A codificação, ela está, inclusive, muito atual. Muito atual. Situações que nós vemos aqui no nosso dia a dia, a gente encontra explicação no livro dos Espíritos.
Então tem espírita realmente que acha que Kardec está desatualizado, gente. Isso é muito comum no meio espírita. Que só as obras de Chico, de Divaldo são válidas. Que Kardec realmente está ultrapassado. Não, gente. De jeito nenhum. O nosso codificador continua super atual. Nós temos que continuar lendo os livros da codificação e seguindo tudo que fala ali. Claro, e temos que complementar o nosso estudo com as obras de Chico, de Divaldo, igual a gente está fazendo aqui no nosso estudo de quinta, mas sem esquecer as obras da codificação. Piorando o quadro, as disputas por cargos administrativos, a fim de imporem suas maneiras especiais de governança das consciências, em lamentáveis ressonâncias do passado, quando, em outros credos, foram impiedosos e dominadores, vêm se tornando triviais, sempre em ouvido das diretrizes do mestre ao afirmar: quem deseja ser o maior, seja servidor de todos. Então, além de todos esses problemas que ela já relatou, né, essa entidade que está acontecendo nos centros espíritas, ainda há disputa por cargos, né, pessoas que querem estar à frente para atrás de reconhecimento, atrás de aplausos, pessoas que estão com esse intuito, que nada mais é do que um reflexo do seu passado, onde éramos impiedosos, dominadores, né? E a gente vem trazendo isso no nosso íntimo e queremos colocar isso no centro espírita também, através dessas pequenas coisas, né? Busca por cargo, busca por aplausos. Muitos se autodenominam inspirados pelo próprio Senhor ou se apresentam como reencarnantes famosos, cujas existências foram de sacrifício e de abnegação, como se pudesse haver retrocesso no programa da evolução. Gente, como se não bastasse tudo isso, tem espíritas que falam que são reencarnação de gente famosa. Não, eu sou a reencarnação de Pedro, discípulo de Jesus. Como se pudesse haver um retrocesso? Como que nós, pessoas difíceis que nós somos, cheias de defeito, vamos ser reencarnação dessas pessoas que foram só amor, só renúncia, só... Não existe, gente, não existe retrocesso, não faz sentido. Quando se tem essa questão de nomes famosos, a gente precisa ficar atento. É porque na erraticidade, no plano espiritual, tem espíritos zombeteiros que querem realmente só causar. Então a gente precisa ficar sempre muito atento com essa questão de nomes, né, principalmente esses nomes muito famosos, porque não costuma ser verdade, né? A hora exige atenção e cuidado ante o número expressivo de lobos disfarçados de ovelhas, com vozes mansas e venenos nas palavras, que aparentam humildade forçada e são possuidores de ira incontrolável. Onde é isso, Camila? No centro espírita. Por aqui, gente. Aqui é chocante, né? É chocante a gente imaginar isso, mas tem muito centro espírita que está acontecendo isso. As pessoas são lobos disfarçados de ovelhas, falam manso, mas tem uma ira incontrolável. Como eu falei no início do vídeo, a gente precisa ficar atento para não nos encaixarmos nessas situações aí. Né? Quando eu fui lendo, eu fui ficando cada vez mais preocupada. Meu Deus, gente, será que eu sou desse tipo aí? Preciso me vigiar mais. Preciso ficar mais atenta com as minhas ações, com as minhas, né, palavras, com a minha maneira de falar, porque a gente precisa ser um instrumento da espiritualidade, né, de auxílio, não dá mais trabalho para eles. Esses espíritos aqui que eles vão ajudar estão dando mais trabalho. A gente não pode ser assim. A tribuna espírita não é pódio para disputas de exaltação do personalismo, nem instrumento de projeção da mesquinha necessidade de aplauso. Antes, é área de compromissos graves com os ensinamentos expostos, de forma que valham mais os atos do que as palavras. Então, como eu já falei, né, muita gente busca somente o aplauso, o reconhecimento das suas ações. E é justamente o que Jesus falou, gente, a gente tem que fazer, né, que a mão esquerda faça sem a mão direita estar sabendo. A gente precisa fazer nosso trabalho ali, pronto. Né? Não precisa da aprovação de ninguém, somente do Cristo. Então faz nosso trabalho, faz a nossa parte ali, pronto, acabou. Bom, após esses relatos graves, a reunião ela é encerrada, né? Tinham bastante pessoas ali, né? Bastante gente. E essa reunião é encerrada e formam-se vários grupinhos. É como se cada grupinho fosse auxiliar um centro espírita diferente. E o grupo do Miranda, ele vai ter uma reunião
mais íntima, né, uma reunião particular com a entidade palestrante daquele dia. Então eles foram para uma outra salinha, uma salinha menor, para que ela desse orientações mais diretas a respeito do centro espírita que ele e seus companheiros iriam auxiliar. Iniciando o diálogo, aí nós já vamos para o capítulo 2, tá bom? Planejamento socorristas. Capítulo 2, começamos ele agora. Iniciando o diálogo, a embaixadora alerta sobre possíveis atritos. Claro, né, gente? Se a espiritualidade vai lá tentar ajudar, aqueles que não querem, o que eles vão fazer? Vão tentar ir contra. A gente viu isso em todos os livros que nós estudamos. Né? Sempre que eles tentam auxiliar, tem aqueles do contra que vão tentar atrapalhar. Ela, né, a entidade benfeitora, de antemão já informa. Nenhuma vulgar e chocante provocação, por mais grave, poderá ser respondida sob a ação do melindre ou da reprimenda como forma de reação. Então, eles iam ser provocados, muitas vezes de maneira chocante, mas precisariam estar firmes no seu ideal para que não acontecesse uma reação, nem um melindre. Não podia se melindrar com nada que eles falassem ali. Eu já não sei se eu serviria para essa equipe, não. Né? Já não sei se eu serviria. Então, mas todo mundo ali já era bastante experiente e topou a tarefa sem problemas. Quem são esses espíritos que se denominam anticristo e estavam querendo destruir os centros espíritas? Entre outras coisas, eram fanáticos, inquisidores, nazistas, carrascos da Idade Média e por aí vai. Só espírito realmente difícil. Né? E se juntaram, através dessa lei de afinidade, se juntaram para acabar com os centros espíritas. O que eles pretendiam? Além de, né? O objetivo principal realmente era fechar os centros. Mas o livro fala o seguinte: além de contribuírem para a alucinação generalizada, dedicam-se com especial rancor à guerra santa contra os hereges espíritas, que devem ser dizimados, afastados das trilhas da caridade e atirados aos abismos do prazer, da negação e das obsessões. Então eles vão pegar justamente aqueles espíritas desatentos. Aqueles que a gente comentou lá atrás, que não estão no estudo sério, que não se dedicam profundamente assim, à doutrina. Então eles querem pegar esses, para que esses desatentos desequilibrem os demais e assim o centro todo caia por terra. Né? Esse é o objetivo deles. Uma veneranda instituição terrestre servir-vos-á de abrigo por 40 dias. Ó, 40, hein? 40 dias eles iam ficar lá, o Miranda e seus companheiros, nessa sociedade. Quando trabalharei sob o nosso comando desde nossa esfera e dirigidos pela figura apostolado nobre cristão que seguirá convosco, Dr. Bezerra de Menezes, que vos elegeu como auxiliares para a delicada empresa. Então, gente, eles, né, Miranda, sob o comando do Bezerra de Menezes, acompanhado dos outros membros da equipe, iam para uma sociedade espírita grande para poder ficar lá por 40 dias observando os trabalhos e auxiliando, né? Porque ela estava sofrendo graves obsessões. Quem era a equipe? Era o Manuel Filomeno de Miranda, o Dr. Carneiro de Campos, Virgílio de Almeida, Germano Passos e o Dr. Bezerra de Menezes, que era o líder ali dessa equipe. Bom, então eles se preparam, né, recebem as orientações daquela entidade feminina, recebem as orientações, se preparam e já volitam até o centro espírita, né, sitiado numa grande cidade brasileira, e é um centro espírita grande, com 3 pavimentos, né, muitas atividades funcionavam lá, na parte espiritual, na parte material também. E aí, como eu falei, muita atividade espiritual. À porta, esperando-nos, encontrava-se o abnegado mentor da casa, que nos identificou bondosamente. Isso é o Miranda narrando, tá, gente? E o nome desse mentor era Ovídio. E ele se dedicava a manter a instituição desde quando ela foi planejada no plano espiritual. Quando ela nem existia aqui na Terra, estava apenas nos desenhos, na vontade, e ele já era o mentor, já estava acompanhando tudo. Então, ele estava acompanhando há muito tempo. Então, ele falou para o Miranda e seus companheiros
que tratava-se de um grupo de antigos cristãos, aqueles espíritas frequentadores desse centro, né, que ele era mentor. Era um grupo de antigos cristãos que se haviam extraviado nos séculos passados, que foram resgatados pelo cantor de Deus, ou seja, Francisco de Assis, que por ocasião de sua jornada sublime, que novamente se perderam pelos desvãos do desequilíbrio e novamente, após a chegada do Consolador, encontravam-se em processo de recuperação. Então, gente, lá na época de Cristo, eram cristãos, mas se perderam, se desviaram, séculos sofrendo e não conseguindo se erguer. Na época de Francisco de Assis, lá no século XII e XIII, tiveram oportunidade também de serem franciscanos, se perderam. Com a chegada do Espiritismo no século já aí, 1857, chegaram e erraram de novo e agora estavam tentando aqui no Brasil. Olha só, olha como a gente é difícil, né? Muitas encarnações. Então eram espíritos difíceis, né? Mas que estavam ali em processo de tentar se melhorar. Bom, lá no centro, às 20 horas, iria acontecer uma reunião pública. E o palestrante era um jovem de 25 anos. Ele, apesar da pouca idade, ele falava muito bem e era um rapaz muito sério. E ele começou a sua palestra da noite, só que foi interrompido. De repente teve um barulho lá atrás, um murmurinho, um falatório mais alto, e todo mundo fez, foi olhar o que era. Era um trabalhador do centro. Deixa eu confirmar se é um trabalhador do centro. Bom, não está falando se é um trabalhador do centro, mas eu acredito que sim. Eu acho que no próximo capítulo nós vamos ver que era um trabalhador do centro. Mas enfim, entra um cavalheiro bem perturbado, está acompanhado de 2 trabalhadores do centro, que tentam conter ele, mas ele está bem incontrolável e ele está alcoolizado. E ele começa a falar um monte de bobagem e atrapalha um pouco assim a palestra. E Miranda já fica surpreso com aquele acontecido, mas o vídeo esclarece que aquela cena, né, aquela situação havia sido permitida pela espiritualidade para que todos ali recebessem um socorro, né? Tanto o encarnado, alcoólatra, quanto o desencarnado que estava acompanhando ele. Ele era vítima de uma obsessão. E esse obsessor era desse grupo anticristo que queria fechar o centro espírita. Por isso que eu acho que é um trabalhador do centro, sim. Eu acho que a gente vai ver isso no próximo capítulo. Então, causa realmente um certo desconforto nas pessoas que estão ali, mas esse cavalheiro logo é contido, logo é levado para uma outra sala, onde é aplicado passes para que ele voltasse à normalidade e aquele espírito que estava acompanhando fosse atendido, né, e pudesse ter um diálogo com ele, e é isso que a espiritualidade faz. Então não foi algo assim sob o comando da entidade das trevas. Eles achavam que tinha sido, né? A gente conseguiu mandar esse desequilibrado lá para dentro e causamos o transtorno, mas aquilo havia sido permitido pela espiritualidade, né? Para que houvesse o socorro dos 2 lados, como eu falei para vocês. Era visível seu estado de perturbação e de alcoolismo, enquanto um espírito obsessor dominava-lhe parte do sistema nervoso central e incorporado. Ele estava incorporado mesmo, olha só, ele estava incorporado pelaquele espírito. As pessoas assustaram-se porque não era um comportamento habitual, mas os mentores permitiram com vários objetivos. Entre eles, aquilo que eu falei, o auxílio. Bezerra esclarece que aquela entidade espiritual que estava junto do encarnado alcoólatra fazia parte do grupo anticristo, que queria derrubar vários centros espíritas, e aquele lá, inclusive. Os 2 cavalheiros que seguravam o enfermo espiritual explicaram a razão de haverem conduzido desesperado àquela instituição em vez de um hospital, porque perceberam que não se tratava de um transtorno emocional, mas de uma injunção espiritual, e pediram desculpas pela ocorrência desagradável. Então, gente, ele estava, né, esse rapaz que estava incorporado, ele estava acompanhado de 2 trabalhadores que levaram ele para o centro, porque eles perceberam que se tratava de uma incorporação, né, para ser tratado ali dentro do centro. Apesar do transtorno dele, não era o caso de hospital, era caso de centro espírita mesmo, era uma incorporação, pela maneira que ele estava, pelas coisas que ele estava falando. Então eles pediram desculpa por ter levado ele lá, mas que era um socorro necessário. E claro, né, os dirigentes não se importaram de jeito nenhum. Tá bom? E o próximo capítulo, o capítulo 3,
vai ser o diálogo de Bezerra de Menezes com o espírito obsessor que estava acompanhando esse rapaz alcoólatra. Certo? Bom, é isso. Deu aí 40 minutinhos de vídeo. Nossa aula normalmente é de 1 hora, mas é porque quando a gente está dando aula pessoalmente, vocês ficam perguntando, tem a participação de vocês, né? E aí realmente a gente consegue completar 1 hora. Com o videoaula eu imaginei que esses só 40 minutinhos mesmo. Acho que mais que isso fica até ruim, só eu falando, né? Não tem essa interação com vocês, acho que fica até um pouco chato. Então, acho que está um bom tempo. Como eu falei, espero que vocês gostem e leiam um livro, tá bom? Quem não tem o livro físico, eu vou disponibilizar para vocês o PDF, eu achei lá na internet. Se vocês não tiverem achado, eu vou mandar o link para vocês, para irem acompanhando. E é isso, qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer sugestão, podem me procurar, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem em casa, quem puder fique em casa e vamos conversando aí. Beijo para todos. Até a próxima, se Deus quiser.